que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, eu sou seu ouvinte do programa Ponto de Encontro, 11 horas 1 minuto. A gente quer informar que o Dr. Hernani, por motivo que já é de conhecimento de todos, se encontra ausente por um breve espaço de tempo. Continuamos orando para que Deus dê um sinal. A Bíblia diz que Deus trabalha com sinais. E foi o que o doutor falou, né? Estou aguardando o Senhor falar para mim. Mas a igreja segue orando, os irmãos orando, e certamente Deus está trabalhando no seio daquela família. Diz a Bíblia que Deus ouve aqueles que clamam a Ele. E, em especial, um povo que zela pelo seu nome, que clama o seu nome, que serve a Ele. Bom, a gente quer dizer que nesse dia, que dia que é hoje mesmo? Me ajuda aí, o nosso diretor. 5, né? 5 de outubro de 2017. Passa um ano, praticamente foi embora. Lembrando que no programa de hoje a gente vai ter algumas coisas assim, bem interessantes. Você já vai falar em Martim Lutero? De repente esse nome é familiar. Quem foi Martim Lutero? Qual a importância dele no âmbito do cristianismo? Você vai ficar surpreso aqui com... O pastor Lino falou, já ligou cedinho para mim, olha, eu estou documentado. Pastor Lino, aliás, está a caminho já. E também a gente vai ter no quadro variedades, assuntos do cotidiano, tudo isso contextualizando com a Bíblia, trazendo para o contexto bíblico. Por que essas coisas acontecem? 11 horas, 3 minutos, os telefones também já estão aí à sua disposição. Nosso WhatsApp 22 9104 9131. Betinho, peguei, tá, Betinho? Repetindo, 22 9104 9131 é o telefone, ou melhor, nosso acesso aí às redes sociais, em especial o WhatsApp. Temos também o nosso YouTube. O Alexandre, já esteve aqui o Alexandre, e foi interessante, não sei se o Alexandre já viu, ele vai falar daqui a pouquinho o programa que ele participou conosco aqui, nas vezes que participou, como sempre brilhante. Ele vai falar muito hoje sobre, muito até força de expressão, porque é a hora, né? Não dá para falar em 500 anos de reforma em alguns minutos, mas enfim, vai fazer uma prévia daquilo que é a reforma, que eu reputo ser um momento assim, muito interessante na era da igreja. Bom, lembrando também que nós vamos ter no final do programa, na última parte, a palavra de Deus. Sim, Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Lembrando também que nós temos no nosso Facebook, Rádio Escola, tudo junto, Espaço Bíblica Dominical. Muitos assuntos lá postados, você dá a sua sugestão naquilo que nós podemos melhorar, porque o programa é feito para você que está do outro lado. Não é assim? Bom dia, meu evangelista Alexandre Vilela. Tá, Vilela. Bom dia, pastor Celso, bom dia. Não me chame de pastor, não, que eu não sou pastor. Todos os irmãos, todos os ouvintes, né? Bom dia, tenhamos uma manhã de reflexão bíblica, uma manhã bem produtiva nesse domingo, que você seja abençoado aí. Bom dia a todos. Bom dia, nosso assistente, quase que eu falo assistente de palco, mas né? Quase, né? Embora nós estejamos na mídia também, nas redes sociais, Wilson Malvar, bom dia. Bom dia, irmão Celso, bom dia a todos do programa Ponto de Encontro, o nosso convidado e a todos que nos ouvem. Tenham um ótimo dia e um programa abençoado. Pastor Lino, é provisório aqui, tá? A sua cadeira está aqui provisória. Mas bom dia, pastor Nilo. Nilo? L-I-N-O. É o contrário, né? Lino. Bom dia, irmão Celso. Bom dia a todos que estão aqui, Alexandre, Wilson Movar, Betinho, Aloysio, todos quantos estão nos ouvindo no seu lar. Que a bênção de Deus seja sobre você e sua família, no santo nome de Jesus. O senhor está um pouco baixo ainda, não é impressão minha. A estatura, como é que acontece? A Luísa gostou, né? Isso é arrumação da Luísa, né, Luísa? Bom, 11 horas 5 minutos, este é o programa Ponto de Encontro, que na verdade quer te trazer uma elucidação acerca da palavra de Deus.
despertar você. Eu gosto muito daquela carta que Paulo escreve aos Efésios. Num dado momento ele fala assim: desperta, tu que dormes. Pode o pastor evangelista, perdão, uma igreja estar dormindo? Com certeza, né? Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele estava escrevendo à igreja de Éfeso, né? Então, é um chamado ao crente. Muitas vezes nós usamos esse texto até como no evangelismo, né? Para que o homem venha despertar para chegar a Deus. Mas, na verdade, ele escreve à igreja e, com certeza, nós estamos precisando de um despertamento. E quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer em Romanos 10:13, é hora de despertarmos do sono da indolência. Então, né, é tempo de despertamento, sim. Bom, então é isso. Você vai ter também... Eu lembro que nós temos o telefone 3824-1410. A gente vai mandar os nossos alôs nessa manhã. Ô Wilson, tem alguém que você quer mandar um alô nessa manhã específica de 5 de outubro? Bom, eu gostaria de mandar um alô para a missionária Celina, da SEAB, mandar um alô para o pastor Ricardo, da Metodista Central do Aeroporto, e também para uma irmã que ontem eu prometi que ia mandar um alô para ela, que é a irmã Juraci. Irmã Elzina SEAB, irmã Lielza lá no Jardim Surubim, o Luizinho também, que chegou de Macaé, tá todo serelepe. Um abraço, Luiz. Também o Celino na SEAB, lá em Laje, o nosso irmão Átila. E são tantas pessoas que têm entrado em contato conosco, principalmente também em nossas redes sociais. Pastor Lino Vieira. Sim, alô? Alô? Alô. Você que está do outro lado, alô? Fica atento aí à palavra do Senhor nesta manhã. Quero mandar um alô para o Jubal, Dona Geni, o Hamilton e a Absese. Todos são da Metodista Wesleyana. Bom, e Alexandre, você tem em especial alguém? Vou mandar um abraço também para a nossa aniversariante, nossa irmã Serleia. Isso, um abraço à avó da minha esposa, né, que está aniversariando hoje. Um abraço a ela e a toda a família aí. Bom, na primeira parte do programa a gente vai colocar a nossa enquete, a nossa pergunta, a nossa pesquisa da semana. É baseada na Globo Produções, um filme que foi muito comentado chamado A Divina Comédia, em que Deus é apresentado lá, representado por uma mulher, a atriz Zezé Mota, e o diabo na figura do Murilo Rosa, né? Um príncipe, né? Aquela coisa toda. Enfim, em que o diabo chega até Deus e fala que vai fundar uma igreja na Terra. Isso é o trailer do filme. Nas redes sociais nós recebemos e constatamos realmente a Globo produziu esse filme, Globo Produções. E esse Deus fica assim, Alexandre, impassivo diante do argumento do diabo. Então o diabo vem na Terra, implanta a sua igreja e fala que vai destruir os homens, queimando os vivos. A pergunta é esta: em nome da arte, da liberdade de expressão, pode desconsiderar valores básicos de uma sociedade como a ética, a moral e até o sentimento religioso? Você vai responder sim ou não. E a segunda pergunta, o foco é o mesmo. Em nome da arte, da liberdade de expressão, que é uma coisa muito em voga hoje, né? As pessoas querem se expressar, né? Não importa as consequências, os meios, né? Você concorda que personagens bíblicos, no caso Deus foi trocado por uma mulher, vamos colocar assim, e também objetos, né, sagrados, símbolos, podem ser descaracterizados em função da arte? Vale tudo na arte? É isso? Responda sim ou não. E a gente colheu algumas respostas e opiniões nas ruas. A gente não foi assim, foi pegando aleatoriamente. Então, certamente pessoas que possuem um credo religioso, né, cristão ou não. E foi interessante. E depois a nossa mesa aqui vai trazer o crivo. O que é o crivo? A palavra de Deus, né? Todo mundo fala, mas Deus também fala, né, pastor Lino? Com certeza. E quem tem a palavra final? Havendo Deus falando antigamente aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias por seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 1:1. Você pode, lembrando, entrar lá no nosso WhatsApp e continuar emitindo a sua opinião.
22 991 04 91 31. Nosso irmão Wilson, estamos prontos? Estamos prontos. A gente está com um probleminha na internet. Se de repente travar tudo aqui, você fica tranquilo, porque programa ao vivo, internet, é assim mesmo. Vamos lá então, vamos ouvir nossos internautas. Sou do Ministério CADES, do Bom Jesus de Querendo. Minha primeira resposta é lógico que não, porque é antiético e desmoraliza os bons hábitos e os costumes familiares que foi passado para a humanidade, né? E a segunda resposta, para mim, se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá aí a nossa irmã Marlene, lá de Santa Catarina, que está morando agora aqui em Natividade, participando aí da nossa enquete, né? Você acha que realmente, em nome da arte, da liberdade de expressão, vale tudo? Ou seja, até os símbolos sagrados, no caso aqui o personagem Deus, vamos colocar assim, né? Sendo, eu não vou comentar, eu não vou nem colocar ridicularizado, porque a gente vai ouvir, mas no final você vai saber que a coisa vai descambar para esse terreno aí. Mas enfim, a gente vai continuar ouvindo nossos internautas, lembrando que nosso WhatsApp mudou, né? 22 991 04 91 31. Mais? Tem mais. Congrego aqui na igreja da irmã Celina e eu não concordo com a ética moral, né? No caso, não concordo que Deus se transforma em mulher, essas coisas assim, não concordo. Pelas 3 perguntas, eu não concordo. Um abraço e domingo você acompanha o programa Por Encontro, de 11 meio de na Rádio Bruna M. Se Deus quiser, vou acompanhar sim, vou estar ligadinho. Um abraço. Um abraço ao nosso irmão Luciano, ele também colocou aí a sua visão e foi taxativo, né? Não para a primeira pergunta e não para a segunda. E você, ouvinte, você pode ligar também, telefone 3824-1410. Lembrando que hoje nós vamos falar a respeito dos 500 anos daquilo que eu reputo algo importantíssimo que aconteceu no meio cristão. A reforma promovida pelo monge, ex-monge, né? Martim Lutero, né? Monge e ex-padre, né? Pastor Lino fica assim, ávido. Ele falou, olha, ligou para mim cedo, eu estou documentado. Falei, então hoje, 3 horas vai ser pouco, Pastor Lino. Estamos aqui para aprender. Louvado seja Deus. 11 horas 13 minutos. Vamos mais no nosso WhatsApp, 22 991 04 91 31. Sou Luciano do Ministério Samuel. Eu não concordo com essa arte aí. Luciano foi direto, não concorda. E você, ouvinte, você concorda que em nome da arte tem a ver com o cinema, a representação? Pastor Sim. Celso, é interessante, né, que os ouvintes afirmam que não concordam, mas é também interessante a gente, porque muitas das vezes nós dizemos que não concordamos, mas a igreja também, ela tem uma função apologética, ou seja, nós não concordamos. Agora, por que não concordamos? Guarda para daqui a pouco, né? Porque às vezes a gente diz que não concordamos, mas nós temos que ter argumentos. Por que não concordamos? Não basta apenas ser. E é interessante que sobre essa questão, você falou sobre os valores aí. Morais, éticos. Nós estamos vivendo a pós-modernidade, que é chamada modernidade líquida. Por muitos, alguns teólogos, alguns têm essa nomenclatura aí de modernidade líquida. Por que modernidade líquida? Porque não existe firmeza em nada. Nós estamos num mundo em que não existe verdades absolutas. Existem muitas verdades. Quando nós vamos falar sobre Martim Lutero, no período da Idade Média, a verdade estava onde? A verdade estava na igreja. Tudo que a igreja falava, até diante da ciência, as pessoas tinham que acatar. Veio o período do racionalismo, que você falou. A verdade sai da igreja e parte para a razão. Agora a verdade está na razão. Agora, na modernidade,
modernidade líquida ou pós-modernidade, a verdade não está nem na igreja, nem na razão, ou seja, todo mundo tem a verdade. Perguntaram a uma só para concluir aqui, a uma moça que ela se diz evangélica, e ela posou numa revista masculina, e alguém perguntou a ela assim, dizendo que aquilo era vulgar, porque ela era evangélica. Sabe qual foi a resposta dela? Ela disse o seguinte: depende do seu ponto de vista. Para você, a nudez é vulgar. Para mim, isso aí é a arte do nudismo. Não é vulgar. Na visão dela, é o meu trabalho. Olha só como é que nós estamos vivendo no mundo. Os valores estão sendo... O relativismo. Né? Ou seja, não existe uma só verdade. O problema é você afirmar sobre a verdade absoluta que nós cremos, que a palavra de Deus é... Na pós-modernidade, o cristão tem a verdade, o espírita tem a verdade, quem é do budismo tem a verdade, quem pertence ao islamismo também tem a verdade. Resumindo, tudo é verdade. É um sincretismo religioso em que todos têm a verdade. Muito bem, evangelista Alexandre. Me ajuda o seu sobrenome, eu esqueço. Vilela. Vilela, mas não vou esquecer mais não. Eu lembro do Teotônio Vilela, lá das Alagoas. Fui buscar longe. Ele fez uma colocação muito bem. Mas isso é uma prévia. É muito importante, porque os judeus que liam as Escrituras, né? Oráculo das Escrituras que foram entregues a eles, Jesus falou: vocês examinam as Escrituras, procurar ter nela a vida eterna, mas não querem vir a mim para teres vida. Então essas verdades relativas que ele falou, pessoal, mas não quer relativismo, não quer se render a Cristo para ter perdão, vida eterna e obediência a Ele. E esse espírito liberal, do liberalismo, do relativismo, está entrando para muitas igrejas. Hoje, o pecado já não é visto como pecado, né? Hoje, a gente vê uma igreja muito mais aberta a tudo, né? Eu não estou falando aqui de usos e costumes, porque existem igrejas nos Estados Unidos que igrejas cristãs históricas que já aceitam a questão do homossexualismo é normal dentro de igrejas históricas tradicionais nos Estados Unidos. Isso é pensamento liberal, é pensamento relativista, que depende do seu ponto de vista. A verdade não está com A nem com B, não está nas Escrituras, depende do ponto de vista. Mas o que o Paulo disse? Ele disse na época dele, no contexto dele, para hoje não vale. Esse é o pensamento liberal. Evangelista Alexandre, diante da sua colocação, eu vivi um pensamento, vivemos uma época perigosíssima. Essa coisa do relativismo, todo mundo, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. É a doutrina que Balaão ensinou a Balaque, mistura o povo, que você vai ver Israel destruído. Olha, gente, eu confesso que eu estou ávido para ouvir mais alguma coisa. Isso é só uma prévia daquilo que vai acontecer no programa Ponto de Encontro. Ainda bem que a gente vai até 12h15. Mas o Luiz já olhou para mim lá, olha. É 12h15, tá bom, Luiz? Tá aqui, o reloginho está andando aqui. 11h19. Vamos, Wilson, ouvir mais os nossos internautas? Meu nome é Rosângela, sou evangélica e não concordo com isso. A senhora acha que muitas das vezes estão profanando o que é santo e não da arte e da liberdade de expressão. A senhora não concorda com nada disso? Não concordo. Inclusive, Alexandre, a gente vai voltar a nossa mesa aqui, vai trazer um resumo de tudo que ouvimos aqui. Existe a questão de profanar, né? Ou seja, o que é santo. O que é profanar uma coisa, Alexandre? É você deturpar, né? É você banalizar, você querer tirar a identidade daquilo. Né? Você está profanando, você está manchando aquilo. Sujando. Emporqueirando. Uma igreja profanada, por exemplo. É o que o anticristo vai fazer nos dias finais. A Bíblia diz que ele vai entrar no templo e ele vai profanar o templo. Ele vai querer ser Deus,
vai se intitular Deus. É o que Antíoco Epifânio fez lá, já na Guerra dos Macabeus ali. Ele pega uma porca, que era um animal impuro para o judeu, e sacrifica no lugar santo do templo. E aquilo é aí que acontece a Guerra dos Macabeus. E aí aqueles irmãos vão se levantar e vão travar uma guerra política ali também, religiosa, e a gente sabe que foi uma pré-figura, uma tipologia, podemos dizer assim, do anticristo, né? E é o que alguns imperadores de Roma tentaram fazer também. Se você estudar a história da igreja, Diocleciano, você vai ver muitos imperadores tentando profanar o templo, queimando as escrituras. Existem muitos textos das escrituras que nós não temos hoje, que poderíamos ter, porque esses imperadores perseguiram a palavra de Deus e queriam destruir de toda forma. Olha, o nosso programa está com elucidações riquíssimas. É sempre bom, né? O Alexandre, quando vem aqui também, vem sempre a brilhantar o programa. Já não basta o pastor Lino, que a cadeira cativa aqui. Eu convidei o pastor Lino, ele está aqui 3 anos. Quem vem para o programa Ponto de Encontro... Estou aprendendo. Pastor Celso, eu venho de vez em quando, porque é complicado estar com o Lino aqui. Brincadeira dele. Né? Eu vou ficar... Então eu venho... Eu até entendo, porque o convite se faz a várias pessoas, mas eu entendo, tem aquelas pessoas que, o microfone, tem bons pregadores, bons professores, mas não, eu tenho um Falar microfone. nisso, nós tivemos uma conferência na AD ali. Ontem nós estávamos ouvindo o reverendo Hernando Dias Lopes, né? Ouvimos também presbiteriano Ricardo Agreste. Foi uma conferência maravilhosa. Edmeia Williams. A próxima que eu ver, você convida a gente, né? Isso. Mas voltando ao que o Alexandre falou aqui, o evangelista, irmão Celso, o diabo tem suas táticas. Ele sabe que matando crentes, matando profetas, servos de Deus, ele não consegue acabar com a igreja. Então ele usa essas táticas, né? As inverdades, a profanação, as religiões, para a mistura, né? Porque o que destruiu Israel no Egito, né? Uma mistura, subiram com eles. O que é interessante, Celso, eu levei uma discussão para o seminário, que a gente trabalha também com o Seminário Teológico aqui em Itaperuna, até fazer uma propaganda aqui, o IB, Instituto Bíblico, Bem-vinda. na Igreja do Relógio ali, e nós falamos sobre o CMI. O que é o CMI? É o Conselho Mundial das Igrejas. E hoje o CMI ele está lutando para unir todas as religiões. E nós teríamos, já é isso aí. Uma prévia, né? Uma prévia do ecumenismo. E muitas igrejas evangélicas já fazem parte desse Conselho Mundial. Bom, 11 horas e 23 minutos, a gente está aí ouvindo nossos internautas, nossos ouvintes também, né, que participam da nossa pesquisa semanal e tem a ver com a Globo Produções. De antemão, gente, vocês estão assim observando o que, pastor Lino, nas respostas coerentes? Esse não, por exemplo, você vê que as pessoas estão preservando ainda a questão da ética, da moral e do sentimento religioso que todo ser humano carrega dentro de si, não é mesmo? Sim. Qual a visão que você está tendo nessas respostas dos nossos ouvintes? Concernente à Globo? Esse repúdio, é coerente essa... Não, claro, porque quem conhece essa rejeição do quem conhece a verdade absoluta e quer ser profeta, existem aqueles que estão camuflados, né? Não estão na torre. Tem medo de dar cabeça a prêmio. Tem se levantado contra, tem havido resultado. Eu não quero que a Globo acabe, não. Eu quero que os donos da Globo, né? E os que trabalham lá, os atores, se convertam e sejam salvos. Porque tem mais de 70, acho que tem mais de 70 mil funcionários. Eu não quero que essa acabe, eu quero que se converta. Agora, a questão é que a tática deles, houve essa polêmica toda aí, muitos cristãos se levantaram, porque hoje na nação, nós somos de 3, um é evangélico, de 3 pessoas, segundo os dados aí, um é evangélico. Ou seja,
Só que a Globo, ela já está o quê? Contratando artistas gospel, colocando nos programas para dizer o quê? Não, nós gostamos dos evangélicos também. Inclusive fizeram uma cobertura interessante sobre a reforma, você viu, né? Isso aí já é uma tática da emissora, porque ela sabe que a audiência evangélica hoje é altíssima, né? Então, querendo ou não, o William Bonner até fez assim com a cabeça, ó. Quando falava do Martin Lutero, quando voltou nele, né? Ele baixou a cabeça. Que negócio é esse, você sabe. 3824. Se rende a Cristo enquanto é vida. Ok. Telefone 3824-1410 está aberto aí para você também participar via telefone Rádio Itaperuna. Vamos ouvir mais dos nossos internautas. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter aí uma reportagem especial, um documentário sobre 500 anos. 500 anos, é quase a idade do Brasil, né? Aí tem 500 mil luteranos lá no Paraná, servindo a Deus, glorificando isso da igreja luterana. Inclusive, a gente estava vendo um documentário, né, a respeito. Eu não estou falando da Assembleia de Deus, não. Estou falando de outras igrejas batistas, não. Só luterano tem 500 mil no Paraná. Essa é aquela matéria que a gente viu no teu trabalho, né? Exatamente. Vamos lá, gente. Vamos ouvir nossos internautas. Não, eu sou evangélico, não. E quanto à segunda pergunta, em que os personagens da Bíblia, em nome da arte, da liberdade de expressão, possam ser trocados e até profanados em nome da arte. O senhor concorda com isso? Não. Irmão Ledão, muito obrigado. E domingo o senhor escute o programa Ponto de Encontro, de 11 a meio-dia 15, na Rádio Itaperuna AM. Muito obrigado. Um abração para o senhor e sua família. Obrigado, um abraço também. É claro que esse repórter aí da rádio do programa Ponto de Encontro, ele vai bem mais. O objetivo tem pessoas que não têm entendimento, né? Como aqui dos nossos comentaristas bíblicos. Então você tem que ser bem direto. Mas dá para entender que, na verdade, a razão da pesquisa é esta, né? Até que ponto valores éticos, morais e até religiosos podem ser deturpados, ignorados, em razão de a liberdade de expressão. Todo mundo hoje, Alexandre, quer se expressar. Não importa. E tem até um adágio popular que diz assim: importa que eu seja feliz. E todos querem ser dono da verdade, né? Exatamente. A gente vai ouvir mais dois para a gente encerrar aqui e trazer aí a nossa mesa debatedora, nossa mesa de comentários. Não vou falar debate aqui, que não é bem uma proposta do programa, mas enfim, comentários à luz da Bíblia, porque Deus é quem dá a última palavra. Deus tem uma palavra, eu entendo que a última palavra, quem é melhor para falar isso aí é Deus. Deus tem a primeira e a última. Vamos lá, Wilson. Bom dia, meu nome é Giliarte, tenho 35 anos. E sobre a pergunta referente à pauta do programa, eu não concordo. Em nome da arte, descaracterizar, deixar de lado, ultrapassar essa barreira, essa linha tão tênue que hoje em dia, onde em todos os programas de televisão, programas de rádio, revistas, jornais, está sendo tão pautada a questão da liberdade de expressão, eu fico me perguntando aonde está a liberdade de culto e de respeito a uma determinada crença de milhões, não só de brasileiros, mas de cristãos ao redor do mundo. Aqui, liga para mim mais tarde, porque eu estou na rádio, eu estou no programa aqui. É a base da fé de milhões de pessoas. Daqui uma hora mais ou menos. Deposita a sua fé, a sua esperança e sonhos da sua vida. Tá fechado. Tá em nome da arte, ridicularizar determinadas questões que são tão importantes para determinadas pessoas, seria, acima de tudo, uma falta de respeito à base de fé de milhões de pessoas e aquilo que é determinadamente importante para muitas pessoas. Então, em nome da arte, eu acho que não vale tudo. É como aquela velha pergunta: eu falo a verdade, doa que doer. Até a verdade, para mim, tem que saber ser dita. E nós sabemos que hoje em dia, em nome da arte, está ridicularizando muitas das coisas que para bilhões de pessoas é considerado santo e sagrado. Então, isso para mim, essa expressão em nome da arte é uma forma banal dos homens do século XXI banalizar, escarnecer das coisas que são santas e sagradas.
Muito bem, presbítero, agora evangelista, né? Hoje consagrado, nosso Giliardi da Rocha Pereira. Você conhece o pai do Giliardi? Um famoso cantor de samba. Interessante, Deus salva o filho do cantor do samba e chama para pastorear uma igreja. Interessante isso, né? Eu creio, gente, que a gente vai finalizar com o nosso ouvindo o Giliardi, sintetizando também uma palavra, digamos, ministerial, né? Que é um evangelista, vamos colocar assim. Ouvimos também as pessoas de maneira aleatória. E agora a gente vai fazer um balanço. Bom, pastor Lino, essa questão da ética e da moral, por exemplo, eu posso pichar a bandeira do meu país? Isso também é crime. Faz parte de uma ética também, não é assim? Comportamento de um povo, como sociedade, como bandeira, não é assim? E é dentro desse contexto que a gente quer trazer essa pergunta, essa enquete. E, lógico, a visão ampla é chegar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz acerca disso tudo aí? Então, fazendo um balanço do que nós já ouvimos, pastor Lino, é assim mesmo, a nossa geração ela está andando segundo o seu entendimento, ou seja, cada um tem a sua verdade? É segundo o curso do príncipe das trevas, a Bíblia diz. Pessoas que estão andando segundo o curso dos príncipes das trevas, fazendo a vontade dele, porque o diabo não pode esforrar em Deus, não pode esforrar em Jesus Cristo, nem no Espírito Santo, e nem nos anjos que ficaram no céu. Então ele tem um alvo, o alvo é a humanidade, o homem, o ser humano. Então vive aí no poder dos príncipes das trevas, sem saber separar a verdade da mentira, o santo do profano, o absoluto do relativo. Fica tudo confuso. Paulo diz que são homens que enganam e estão sendo enganados também ao mesmo tempo. Então essa questão de eu tenho livre-arbítrio, então eu posso expressar da maneira que eu quero, eu tenho a minha verdade, acaba convergindo para o mesmo lado. Ou seja, tem um príncipe que leva essas pessoas a acharem também que elas são donas da verdade, né? Agora seria por acaso, Alexandre, que Jesus falou assim, eu sou a verdade? Dentro disso eu queria fazer uma pergunta que eu ouvi na conferência, algo que eu achei muito interessante, que um dos pastores disse. Eu queria fazer uma pergunta. O mundo está em crise, certo? Agora, por que é que o mundo está em crise? Uma boa pergunta, né? É porque o mundo está sem Cristo, né? O mundo está no pecado e tem... Tudo bem, mas o mundo jaz no só maligno. isso. Com certeza também. O mundo jaz no maligno. O mundo está em crise. Um dos pastores disse o seguinte: porque a igreja está em crise. Muito bem colocado. Então, pastor, Alexandre, permita um gancho aqui. Porque a igreja é um agente de transformação do mundo. No Brasil, nós temos hoje mais de 30%. E qual a transformação, a influência que a igreja tem exercido na nossa sociedade? Onde há mais crentes, você vai ver que o número de homicídios, de drogas, ele é altíssimo. Ou seja, a igreja está crescendo em número, mas a influência na nossa sociedade, né? Será que ela tem exercido uma influência positiva? Evangelista Alexandre, eu coloquei até para o pastor de transformação da nossa sociedade. Ocasião, que dizer em números, porque tem gente que gosta de números. Nós somos não sei quantos milhões de evangélicos. Agora eu pergunto, o Brasil é de Cristo realmente, como se fala aí, pastor Alexandre? Agora, dentro das Assembleias de Deus, não é essa, né? Dentro das Assembleias de Deus, a Assembleia de Deus que eu conheço, né, ela tem uma visão só. Você falou sobre números, né? Porque, olha, percebe bem, no ministério, no campo do pastor lá de Cuiabá, tem uma igreja Assembleia de Deus, você entrar no site, você vai ver lá, 50 mil membros. São pessoas que estão ali na escola dominical, conhecem a palavra, entendeu? Tem lá o campo do Samuel Câmara, 150 mil membros, o campo todo Belém, Amazônia, enfim. Então a igreja também, mesmo estando em crise, ela não para de crescer. Sim, mas ninguém para a marcha da igreja. Pastor Lino, olha só, vamos ser bem práticos. Ele colocou o seguinte: se essa igreja é tão imponente, como é que se mata tanto? Mas isso aí, eu sei, mas a parte da igreja vai fazer. Agora, o curso do mundo, meu amado,
Só que vai parar é Jesus no milênio. Pastor Lino, não seria por causa disso que houve uma reforma, por causa da inércia da igreja, a igreja dormindo, apostasia? Eu penso que a linha de raciocínio é por aí, sim. Uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja que até se desvia. Foi preciso de levantar um monge, não foi assim, Alexandre? Um monge. Peraí, para se levantar um monge católico, as quantas estavam andando essa igreja então, Alexandre? Lá era um outro período, não. Pois é, mas estou dizendo... Lá um outro período que estava debaixo de um reino. Sei, mas a Bíblia diz que o povo de Israel, por exemplo, Esse vários períodos andou em decadência. Mas no primeiro século você já vai Se ver lá você escrito no analisar Apocalipse. quantas coisas hoje está entrando para o seio da igreja. Hoje nós temos uma igreja, você pega o Evangelho da Prosperidade, por exemplo, uma igreja totalmente voltada para o comércio. Cada culto tem uma promoção. Tem culto que a gente leva para casa a água santa. No outro culto você leva o sabonete da purificação. No outro culto você leva a vassoura da limpeza espiritual. Ou seja... Caneta, né? Isso, a caneta. É um evangelho voltado para aquilo que... Para o comércio, você vende aquilo que o povo quer, né? É um Deus, uma espécie de Papai Noel, que ele existe só para cumprir os seus caprichos. Então, que tipo de evangelho? É uma pergunta que porque a gente fala, o evangelho está crescendo? Sim, não estou questionando. Mas que tipo de evangelho está crescendo? Porque nós vemos igreja com tudo quanto é nome, de tudo quanto é tipo. Né? Isso tem que ser nesse lado aí analisado também. Nesse lado aí, é claro que está certo. Nesse lado aí, dessas heresias que tem entrado em muitas igrejas. Mas no contexto geral, Monsanto, a criminalidade, a maldade vai aumentar, vai crescer. Não é porque a igreja está inércia, não. Porque lá em Apocalipse diz, é o curso do mundo. O príncipe dessa Bíblia diz, né, quem é sujo, ele vai sujar mais. Quem é imundo vai viver mais. Agora, também, já a igreja não. Quem é santo, santifica-se mais. E aí vai. Agora, criminalidade, a igreja tem feito a sua parte. Agora, o mundo, o submundo do crime e da maldade, ele vai existir como existiu no tempo de Jesus. Claro, agora, eu faço uma leitura. Porque a igreja tem que fazer mais, tem. Eu faço a leitura, pastor, o mundo lá fora fala, gente, os crentes são diferentes. Eles falam isso. Alguma coisa não está. É igual está dizendo aí. Sabe qual é o efeito? Eu estou contagiando. Eu vou contar um exemplo rapidinho aqui. Tinha um rapaz que bebia muito aqui em Itaperuna, não vou citar por questão de ética. Bebia, xingava, quando ele ia passando em frente à Assembleia de Deus, trocava a calçada, dava a volta. Será por quê, sério? Será por que isso? Diz que tinha um respeito, não. O Zé Silva mesmo, conhecido lá do... Existem lá do muitos samba, da artistas xingava, e a Assembleia de Deus dava a volta. Se converteu, né? Mas por que dava a volta? Porque os crentes também, os cristãos, vamos colocar assim, eram diferentes. Essência, né? Então, o Alexandre, são duas verdades. Realmente o mundo vai ser mundo mesmo, com maldade vai proliferar, mas também a Bíblia fala diversas vezes de esfriamento de igreja, não é assim? De apostasia. Então, ouvinte, entra lá, você escrever, participe também da sua opinião. Se você fazer parte, se você escrever aquele periódico da Assembleia de Deus, Mensageiro da Paz, você vê a igreja, estou falando da Assembleia de Deus, você vê ela, né, batismo ali, batismo aqui, conversão aqui, batismo ali. Mas, pastor, no universo. Não para, a igreja não para a sua marcha. Sim, pastor. Agora, o que ele falou aí são ramificações vindo, né, para dentro do Evangelho, não tem nada a ver com aquela igreja que abraça a verdade, a palavra de Deus como verdade absoluta. Igual um pastor, até citei o nome dele aqui na rádio e postei na internet. Um pastor que falou que é mais importante do que Moisés e Abraão. Ele é mais importante, porque Abraão não é filho, irmão. Abraão não é filho. Moisés não é filho. Abílio Santana. Eu falo o nome sem medo. Eu postei na internet. Que loucura é essa? O cara fala uma pregação. E outra coisa, aí o púlpito levanta, bate palma, e o camarada pregando heresia em cima do púlpito. Pois bem, então é essa igreja. Agora a gente tem que ter uma visão bem cosmopolita. São 7 bilhões de habitantes nessa terra, né, pastor Lino? Então a gente tem que falar. Agora até entendo o que você está dizendo. Eu até acho que a igreja está no lucro, se você analisar aquela palavra de Lucas 19:10. Tudo estava perdido. Então, para quem está perdido, quem aparecer na luz é lucro. Mas enfim, está aí o programa Ponto de Encontro. A gente vai fechar essa questão a respeito da nossa enquete. E
E qual é o saldo, enfim, Alexandre, qual o rescaldo de tudo isso? Realmente está vivendo uma sociedade que, olha, o importante é ser feliz, não importa valores éticos, morais, nada disso. O grande perigo é a gente caminhar. Hoje nós estamos vendo um cristianismo é um cristianismo muito parecido que dos teólogos liberais. É um cristianismo sem verdade, sem dogmas, né? Ou seja, o importante é você fazer parte de um grupo, ser membro a uma igreja. É um cristianismo muito mais nominal, não é? E o que Jesus vai dizer para Nicodemos? Um homem que era o príncipe, era um homem que entendia a lei de frente para trás, de trás para frente, conhecia tudo da lei. Jesus vai dizer para ele: é necessário nascer de novo. Então, na realidade, né, as denominações são importantes, sim, claro, mas a conversão do homem ela é marcada no novo nascimento. E hoje a gente vê muitas igrejas que abandonaram a verdade. O que importa é você ser membro. E a gente vê muitos artistas hoje que cantam para o mundo e são evangélicos. Eles falam: não, eu sou evangélico. Inclusive, Alexandre, no show deles, eles abrem a Bíblia e continuam vivendo uma vida não poder servir, né? distorcida, estão dentro da igreja. E os líderes estão lá batendo palma, porque na verdade não querem perder. E diz você: é melhor você ter ele aqui do que ele longe. Mas aqui como? Né? Já é outra questão, pastor Lino, tá vendo? Com certeza, vai e não peques mais. Eu sei, mas as igrejas estão cheias, estão produzindo alguma coisa, mas se as pessoas são transformadas mesmo, é uma outra questão também. Exatamente. Isso vai ser um outro programa, que certamente eu vou falar aqui, porque é bem complexo. Ô Wilson, você tem alguma coisa a falar a respeito dessa pesquisa? O que você achou das respostas? E realmente, a nossa sociedade precisa de um freio, ou isso não vai mudar? O que você acha? Qual a sua opinião? A grande verdade é que se a sociedade não mudar por bem, vai mudar por mal. Eu trabalhei com teatro e sempre ouvia, né, dos diretores, enfim, que a arte ela é, como é que é? É reflexo da vida real. A grande verdade é que a vida real está sendo influenciada pela arte, né? O que eles quiserem dizer que é arte, hoje em dia está se tornando. E a gente, né, um tempo atrás viu, né, o absurdo, né, de crianças, né, havia com nudez, enfim. Inclusive que não é arte, o né? Magno Maldo, senador, chamou a mãe da menina em reunião. Tá? Ele está falando do caso que foi mostrado. O Museu Man, lá em São Paulo. E os atores da Globo saíram defendendo a arte. Eu estava vendo naquele programa da Fátima. Interessante que uma senhora está no YouTube, se os irmãos quiserem ver, ela não concordou ao vivo exatamente. Ali, ela não concordou, ela falou, aí quando a atriz foi falar, não, que a arte é o ponto de vista e tal, ela falou o seguinte: mas é uma criança. Né? Então, o pessoal aplaudiram ela. Aplaudiram ela, mas mesmo assim os artistas quiseram defender. Então hoje nós estamos vivendo um tempo de valores invertidos, né? Aquilo que era errado hoje é certo, o que era certo é errado. É uma inversão de valores. Talvez seja por causa do prisma da religião deles, que acha que tudo no final vai acabar muito bem. Aliás, é uma ilusão, né? Vamos chamar o profeta Isaías, que capítulo 5, me parece, que diz que é a inversão de valores que o Alexandre falou aqui. Ai daqueles que chamam o bem mal e o mal bem, né? Valores invertidos. Bom, a gente está chegando no final dessa primeira parte da pesquisa que foi ao ar e a gente tem aí um rescaldo. Eu queria só fechar aqui com uma pergunta. Pastor Lino, essa nossa geração vai continuar zombando de Deus? Porque na verdade a gente viu aqui que o pastor Alexandre foi muito feliz aqui. É uma zombaria, né? Você perverter os personagens das Sagradas Escrituras, colocar do jeito que você quiser.
vai passar impune a nossa geração, pastor? Não, passar impune, mas continuar zombando, a depravação moral, né? Pela depravação moral, eles vão continuar zombando. Até quando? Até quando Deus derramar o juízo. Ah, tá, mas não é para sempre. Tem um Não, com tempo certeza aí, né? não. Agora, pervertida ficará depois do arrebatamento da igreja. Pastor, você considera que Gálatas isso é diz, né? é um escala de Deus não se Alexandre? zomba, De né? Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. O que ele semear, ele vai colher. Beira, rapidinho. Porque o mundo não está entregue às baratas, é um Deus no céu, que se ira todos os dias, um Deus justo, que aplica os seus juízos, né? Olha, 11 horas. Como sempre aplicou em vários reinos, em várias cidades, em vários países, mostrando que ele está vivo, né? E é juiz de toda a terra. 11h45, olha só. Já? ó, meu rapaz, o Vamos embora, assunto. Aguenta firme aí. Olha só, 11h45, a gente quer falar aqui uma coisa, olha. De Deus não se zomba. Só uma coisinha. Você acha que profanar a arte de trazendo, por exemplo, o Deus Espírito Santo, né? A Bíblia diz que Deus é santo, que ele é Espírito, chega a ridicularizar, Alexandre, na figura de uma mulher, ou esse Jesus gay que estão fazendo por aí, em nome da arte. E aí, pastor Alexandre? É o absurdo, né? Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas brincam com Deus de uma forma irresponsável, não há temor hoje e nem respeito pelas religiões, até históricas, né? As denominações. A gente vê que há um desprezo muito grande, mas a gente vê que isso sempre, na realidade, na história bíblica, você vai ver que sempre houve, né? Mas hoje nós estamos vivendo de um aumento muito grande, né, pastor Lino? Está escrito, está escrito, como não interessaram a ter conhecimento de Deus, Deus os entregou às paixões infames e carnais para desonrar os seus corpos entre si, recebendo disso o juízo. Pastor, é você querer transformar o erro em verdade, é você querer provar. Hoje em dia eles querem aprovar a pedofilia, por exemplo. Agora querem aprovar a lei que uma criança com 8 anos de idade pode trocar de sexo, já pode se relacionar com um adulto e é normal. Então nós estamos vivendo um tempo em que tudo é normal. Você falar mal de Deus, você falar mal da Bíblia, tudo é normal. É um mundo sem leis. Na Holanda, por exemplo, a gente sabe que tudo é permitido. Você pode usar drogas, né? Você pode fazer o que for. Não existe leis. Ou seja, uma sociedade, só que já é comprovado que uma sociedade sem leis, ela se autodestrói, né? O homem precisa de parâmetros. E hoje nós estamos caminhando por uma sociedade sem regra, tudo é válido, tudo pode, e o final das contas é que o homem está se autodestruindo. Bom, eu creio que a gente por hora, né, esgotou, pelo menos por enquanto, esse assunto bastante inquietante que sacudiu as redes sociais, né, as nossas mídias. Então aí, nossa bancada, tem a bancada do Congresso, mas tem a bancada aqui do programa Ponto de Encontro, de comentaristas, não são esportivos também não, mas bate uma bola direitinho aqui com relação à palavra de Deus. A gente vai passar para o quadro Variedades. Hoje não tem vinheta não, o programa está muito especial e a gente vai correr, vai acelerar. Agora, vou perguntar rapidinho aqui, alguém já jogou ping-pong? Eu falo isso sempre, mas o pessoal retarda tanto, fala assim, a gente não sabe nada da bolinha que quica na quadra, porque demora a rebater a bola. A gente vai falar aqui a respeito dos acontecimentos e o que a Bíblia diz a respeito disso. Na semana passada tivemos sobre guerras, crimes e violências. É o quadro nosso aqui, que é uma constante. Todo dia vai ter crise, né, pastor? Guerras. A gente vai fazer um pacote aqui, olha. Guerras, crimes. E só crescendo. Parece que nós estamos aonde, gente? Estamos numa faixa de gata, parece. Aí eu abro o jornal. Estou vendo aqui, olha. Crises sem precedentes na Síria.
cenas chocantes com crianças morrendo por inanição graças ao alto índice de desnutrição. Mães não conseguem sequer amamentar devido ao estado de desnutrição, graças ao regime do presidente Bashar al-Assad. Vou falar aqui, olha falando a língua siríaca. A Síria sempre, engraçado, a Síria sempre esteve nesse cenário, né? Eu estou olhando aqui, olha, 2 Reis capítulo 6, versículo 24 e 33, a Síria. Bom, aí você pensa assim, aí você mal descansa, guerra na Somália. O homem foi criado no Iraque. Por que, gente, essa coisa? Por que a Somália está lá, essa guerra há tempos lá, e ninguém faz nada? Seria por causa do continente africano, Alexandre? Guerra na Somália, morrendo crianças. Porque a parte pobre, digamos assim, da terra, se fosse na Europa, por exemplo... Olha, César, você está falando aí a questão do pobre. Fizeram uma pesquisa aí, e o que os europeus, americanos gastam com sorvete, só com sorvete, acabaria com a fome desses lugares. Então hoje, por exemplo, eu conversei com uma missionária da África, o dinheiro muitas das vezes chega na África, mas só que, o que é que os governantes fazem? O mesmo que acontece aqui no Brasil, não é? Desvia para outros meios, né? E você vê uma elite dominando, a gente vê isso aí, né? Uma elite dominando e o outro pagando essa elite. Diaca, né? Aquele escuro, o negro Papa Diaca. Pagando a nobreza. E aí nós vemos isso aí. Que estava envolvido naquela compra do esporte do Rio de Janeiro? Isso é desigualdade, as injustiças. Né? É por isso que quando Jesus, o reino de Jesus, que ele vai implantar, é um reino perfeito. Vocês acreditam nisso, que Jesus vai governar essa terra? Porque muita gente fala, só Deus pode dar jeito. Ele vai dar jeito. Por 1000 anos, pessoalmente, com a igreja... São poucas as igrejas que pregam o evangelho da verdade. Ouvinte! Uma vez eu fui numa igreja onde estava um músico-compositor, esqueci até o nome dele. E ele virou para mim, ele virou para a igreja e disse, no seu testemunho, eu fiz essa canção para que as pessoas possam se arrepender e conhecer verdadeiramente Jesus. Vou até falar, as pessoas vão até reconhecer que conhecem, né, esse cantor. O início do louvor começa assim: uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Então é uma canção de arrependimento, é uma canção de rendição. E ele inclusive virou, ainda complementou, falou assim: eu não sei se eu gravo eu falei pro meu produtor que eu não sei se eu gravo essa canção, porque hoje as igrejas não estão aceitando o evangelho da verdade. Então, gente, a gente está falando de crimes, de guerras, me chamou a atenção também aqui o terror dos atentados, né? Como tem, inclusive não tem lugar seguro mais, né? A América não é, a Europa não é. Olha só, o terror dos atentados. Depois de 16 anos, a cena dos atentados em Nova York volta a chocar os americanos. Um homem numa picape atropela dezenas de pessoas, dentre elas 10 ciclistas argentinos. Olha só. Eles estavam comemorando 30 anos, né, de uma formação aqui, eles são de Rosário, aqui na América do Sul, na Argentina. O saldo: 8 pessoas morreram, sendo 5 delas argentinas, da cidade de Rosário. Elas estavam comemorando, gente. Não esperava a América, né? Chegou, né? E outra coisa, isso foi lá perto do maior atentado do nosso século, que foi 2011, né? 16 anos atrás. Quer dizer, na mesma Nova York, que supostamente, né, estivesse com um aparato, né, de segurança muito maior. E aí, Alexandre? Como é que o homem é vulnerável, né, Alexandre? Não esperar vir comemorar seus estudos, alegre Nova York na sua bicicleta, mas sabia que o mal ia pegar de surpresa. Por isso que a Bíblia diz, né? Louco, esta noite pedirão com tua alma. O que tens preparado? E para quem será? Falar em vulnerabilidade, outra coisa aqui. Segundo dados de órgãos científicos, o mundo está mais vulnerável aos agentes climáticos da natureza. Muitas mortes decorrentes do calor excessivo, como doenças, a dengue, por exemplo, né? O excessivo calor, proliferação dos mosquitos, e aí vai. E também, Alexandre,
a causa de incêndios. Olha só, mostrou-se na televisão. Desastres naturais. Um furacão em forma de fogo. Quem viu aquilo? Assustou. Eu tenho amigos em Portugal que ficavam assustados com aquilo. Porque, na verdade, o tufão é só o vento, né? Aquela coisa. Mas com fogo. Olha, doutor Hernandes fala, gente, a Bíblia fala que tem anjos, são ministradores, e eles são como labaredas. Porque, na verdade, sempre quando um incêndio é aquela coisa, é criminal, é incêndio criminoso e tal. Mas os portugueses estão assim, ué. Essa nós não sabemos explicar. Está vulnerável o nosso planeta? Com certeza. Também as tempestades. O Alexandre falou da natureza aí, olha. Olha só, que eu achei interessante também. 40% das vítimas... Na verdade, né, Celso, são sinais também da volta de Cristo. Né? Jesus está voltando. Então nós temos sinais no meio religioso, o amor de muitos se esfriará. Nós temos sinais políticos, se levantará nação contra nação. Nós temos sinais na natureza também, que são terremotos. A Bíblia fala sobre isso. Esse bramido dessas ondas do mar não foram vistos lá. Maremotos. Então isso são tudo sinais que a Bíblia já fala e estão se cumprindo. Estão vindo, eu vi esse internauta, olha só, tudo isso, a Bíblia não deixa você passar, digamos, informado. Tem um porquê. Por isso que Lutero se converteu, né? Ao ganhar uma Bíblia de presente, ele leu, né? O justo viverá da fé, se apaixonou pela palavra, não tem jeito. A última parte do nosso programa vai ser dedicado a esse... No outro domingo, né? Não, agora. Falta 2 minutos para mim ir embora. Não, mas você vai... Posso não? Você fica ligado lá. Olha mas só, tá aqui o professor Alexandre vai esmiuçar isso muito bem. Você acha que vai acabar esse assunto hoje? Bom, gente, a gente quer falar também do mundo irracional. Olha só, o mundo dos irracionais. Triste. Menino brincava dentro de casa, a questão da violência, das guerras, olha só. Menino brincava dentro de casa quando foi atingido por uma bala. A notícia pesarosa nos vem da cidade de São João de Meriti, quando o garoto Vitor brincava dentro de casa. Foi atingido por uma bala que, pasmem senhores, entrada pelo telhado. A informação fora dada pelo pai da criança que ele está em estado grave, com a bala alojada na cabeça. Conclusão. Já morreu? Olha que coisa terrível, gente. Quer dizer, não importa nada a vida do meu semelhante, ainda que seja uma criança. Será que diante destes fatos horríveis e que concorrem frequentemente, o que ocorre, né, frequentemente, pode-se falar de fatalidade? Isso, Alexandre? É uma fatalidade? Ou o mundo está violento mesmo? Violência cada dia tem aumentado e não há o dinheiro que nós poderíamos investir na segurança, ele está sendo, né, jogado fora aí. A gente vê aí na corrupção e o próprio policial esse ano bateu recorde de mortes de policiais no Rio de Janeiro. Então a gente vê que a nossa própria polícia não tem segurança, né? Hoje você ser um policial, você está correndo risco. E para confirmar o que você está dizendo aí, olha, vai ter que se explicar. O que é isso? Declaração bombástica do ministro da Saúde, Torquato Jardim. Saúde não, né? Da Saúde? A gente vai checar aqui direitinho. Mas enfim, a informação é essa. Segundo ele, todos os comandantes da Polícia Militar, inclusive um deputado estadual, estão ligados ou associados ao comando do tráfico. E agora? Ainda tem esse dado aí. O ministro da Justiça, não é? Parece, né? Depois eu vou checar aqui. Será que o ministro sabe de coisas, Alexandre? Hein? Vai ter uma afirmação dessa? E agora? Tem que provar, né? As quantas anda a segurança? Na verdade, a gente está fazendo uma abordagem geral, para mostrar que o mundo, meu amigo, meu ouvinte, está inseguro. Não tem segurança. A segurança é Cristo. Por isso que a Bíblia diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Você tá vendo? O Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, às vezes a pessoa tem uma casa com cerca elétrica, com câmeras e tudo mais, e mesmo assim, a gente vê que
não há segurança. Segurança é Cristo, né? O Salmo 46 diz que Ele é o nosso socorro e a nossa fortaleza. Só para terminar essa questão aqui, olha, um homem, não sei se você viu também um crime bárbaro em São Paulo, um homem que matou a sua família inteira praticamente, depois se suicidou. Você vai falar nisso? Não, O não. homem mata a família, vizinho e se suicida. Crime em Campinas, chocou a população. Foi uma coisa assim terrível. A briga seria por causa do criminoso querer só a casa da família para ele. Então ele havia batido no pai, foi denunciado. Aí veio aquela recomendação, né, policial de ficar afastado ali, né, daquele perímetro onde morava a família. Mas ele descumpriu tudo isso e foi lá, matou a irmã que ia para o trabalho, matou o pai, entrou dentro da casa, só poupou a irmã que parece que tinha um problema, né, uma deficiência qualquer, e os sobrinhos, matou o vizinho, depois saiu, viajou 30 quilômetros, matou o namorado da ex-namorada da sogra e acabou se suicidando. Que coisa, né? Muita barbaridade. Né? Bom, isso aí foi aí a atualidade dos acontecimentos, focando o que? A violência é desde os dias bíblicos, né? A terra se encheu de violência, Gênesis capítulo 6. É os dias de Noé, né? É um prenúncio, né? Jesus disse que nós estamos vivendo os dias de Noé, então é violência, é mortes, é homicídio, é consequência do pecado. O homem a cada dia está se afastando de Deus e é uma realidade. Bom, isso aí a gente falou de alguma coisa. E para terminar, para a gente entrar para a última parte do programa, que é a Palavra de Deus, a gente vai focar um pouquinho sobre os 500 anos da Reforma. Eu achei interessante que a França está vivendo um problema sério. Você sabia que o pãozinho francês... Olha, rapaz, olha só. Crise inusitada na França. Os franceses estão sem o croissant em suas vidas. Croissant é aquele pãozinho francês, não é? É como se faltasse aqui no nosso... O que é tradicional aqui no nosso café, por exemplo? Nosso pão com queijo, né, mais ou menos, né? Falta manteiga na França. As prateleiras estão vazias. Isso causou uma crise no governo que acusa Macron, que é o primeiro-ministro, né? Pelo cumprimento de uma das suas promessas. Ou seja, ele disse que ia rever essa questão da queda da produção, né? O aumento do consumo, que é uma das consequências, né? Que levou aí a França a passar por esse problema sério, sem o pãozinho na mesa. Olha só, quem diria, né? O quilo de manteiga chega a valer R$25. Está em crise ou não está esse mundo? Vamos chamar a Palavra de Deus? Você fala sobre a Palavra a de reforma, Deus né? em Tem foco. 15 minutos, mas deixa um minutinho para a gente encerrar com o universo. Pode. Queridos, nós estamos, como o pastor Celso tem falado, no ano comemorativo, estamos comemorando aí 500 anos da Reforma Protestante. É lamentável, mas é uma verdade, né, pastor Celso, que muitos cristãos, muitos evangélicos não sabem nem o que foi, de fato, a Reforma Protestante, né? Mas foi um marco na história do cristianismo, na história do protestantismo, né? Porque Lutero, ele vai defender, na verdade, o que foi a Reforma. A Reforma foi um retorno às Escrituras, foi uma volta àquilo que os apóstolos ensinavam, né? A igreja do primeiro século ensinou Pedro, Paulo, Tiago, João, né? E com o passar dos anos, essa igreja ela foi se distanciando das Escrituras, das Santas Escrituras. E Deus vai levantar alguns homens. A gente fala muito na figura de Lutero, é claro, ele foi, vamos dizer assim, a figura principal da Reforma, foi Lutero. Só que antes de Lutero, houve muitos homens como John Wycliffe, John Hus, Pedro Savonarola, muitos pré-reformadores que já vinham, né, pregando a palavra, pregando que as Escrituras, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. E nós vamos ver na Reforma, né, Lutero,
se levantando para pregar sobre os 5 pilares da fé cristã. Quais são os 5 pilares da nossa fé? Somente Jesus Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a palavra de Deus, somente a glória a Deus, né? Quando Lutero se levanta, a igreja estava o quê? A igreja estava pregando que a salvação não era pela graça, a salvação era pelas obras. Então a igreja vendia indulgências, a igreja vendia, tinha a doutrina do purgatório, que as pessoas, segundo a história, no barulho da moeda, no tirilim das moedas, uma alma era tirada do inferno e era levada a Deus, né? Olha que absurdo, ou seja, a salvação era comprada. Então Lutero vai se levantar quando ele tem um encontro com Deus, ele lendo as Escrituras em Romanos 1,16, a sua mente é aclarada, ele recebe uma iluminação do Espírito Santo e ele se levanta contra... Na verdade, Lutero, ele não queria romper com a igreja. Lutero queria uma reforma na própria igreja, né? Só que ele não conseguiu, e aí vai surgir o protestantismo, né? Lutero vai se levantar, vai tirar a Bíblia que pertencia só ao clero, o povo não tinha acesso às Escrituras, e aí Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, e a Bíblia vai ser traduzida depois para vários idiomas. As nações que não tinham a palavra, que a Bíblia era a língua dos eruditos, era o latim, e havia também a Septuaginta, o grego. Então as pessoas mais humildes, mais pobres, não tinham acesso à verdade. E a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se o povo não tinha acesso à Bíblia, o povo não tinha acesso ao conhecimento. Então, nós temos no século XVI, nós vamos ter ali o quê? Um povo escravizado, porque não tem acesso à verdade, não é? Mas Lutero, ele vai libertar esse povo, ele vai colocar a Bíblia, a palavra de Deus, na mão do povo, né? E as pessoas vão receber a palavra de Deus. E nações vão ser transformadas. Você vai ver que não houve uma reforma só na Alemanha. John Knox vai fazer uma reforma na Escócia. Vamos ter João Calvino, vai também fazer uma grande reforma. Vamos ter Zurich Zwinglio, vai fazer também uma reforma, né? Então a reforma vai explodir na Inglaterra, na Suíça, na França, né? Ou seja, o mundo vai ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, né? E hoje, quando nós comemoramos esses 500 anos de reforma, nós temos que entender uma coisa: o que transforma o homem, o que transforma famílias, o que transforma cidades, o que transforma países e nações é a palavra de Deus. Não tem outro meio. Né, pastor Celso? Olha, importante, o pastor Alexandre, a sua explanação, né, você fez meio que um resumo, mas muito interessante. Eu queria até, a gente tem um tempinho ainda, eu queria até colocar para você o seguinte: essa reforma é tão importante, se você buscar antecedentes na Antiga Aliança, o povo de Israel, me fez lembrar a reforma introduzida pelo E ela foi profetizada por John Hus. Quando ele foi queimado numa fogueira, ele estava para ser martirizado, ele disse o seguinte: olha, vocês estão matando o ganso, mas o cisne vai nascer. Daqui a 100 anos, o cisne vai nascer e vocês não poderão matá-lo. E essa profecia, ela se cumpre. Lutero, ele tinha em mente que o cisne que estava nascendo era ele. Né? E depois de 100 anos, a profecia de John Hus se cumpre e Lutero se levanta
para defender a igreja, para defender o verdadeiro evangelho. E hoje nós estamos precisando também de homens com a coragem de Lutero. Lutero enfrentou o poder de Roma, Lutero enfrentou o Papa, Lutero enfrentou, né, todas as barreiras, ele enfrentou ali para trazer a palavra de Deus ao povo. E o que é interessante, Celso, que a igreja ofereceu perdão a ele. A igreja fez uma oferta para que ele se retratasse. Mas sabe qual foi a resposta de Lutero? Ele disse que ele não se retrataria, a menos que ele fosse convencido pelas Escrituras. Então, irmãos, você que está ouvindo nesta manhã, que nada está acima da palavra. A igreja, ela tem que ser submissa à palavra. Pastores e líderes devem ser obedecidos? Sim, desde que eles falem segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Pastor Alexandre, a gente viu até aqui, eu fui recorrer ao dicionário da língua portuguesa, até um dicionário de Portugal, sobre os 500 anos da Reforma Protestante, um movimento religioso contra a Igreja Católica Romana. Está lá no dicionário, né? Você pega o dicionário, vou dar a fonte, mini dicionário Soares Amora, da língua portuguesa. Eu comprei lá em Portugal esse dicionário. Está falando sobre protestantismo, movimento religioso contra a Igreja Católica Romana, liderado por Martim Lutero, ex-monge católico, dando origem ao protestantismo, que eclodiu na Europa durante os séculos XVI, na qual você disse aqui, né, e XVII. Data comemorativa da Reforma, 31 de outubro, né, 1517, propondo novas práticas. O protestantismo, que é voltar... Foi uma volta às origens. A volta às origens, né? E que romperam com a Igreja Católica Romana práticas baseadas na leitura da Bíblia, né? Quer dizer, passou a recorrer à Bíblia como fonte, né, de inspiração. Inerrante e infalível palavra de Deus. E você disse aqui que até só os sacerdotes podiam ler, né? Só eles. Tem um filme que ele conta o seguinte, um episódio interessante, que um monge ele vai colocar veneno nas páginas das Escrituras. Por quê? Para que quando o povo leigo fosse ler as Escrituras, eles morriam. Olha. E eles diziam o seguinte, está vendo? Somente nós temos autoridade para ensinar as Escrituras, né? Então eles ensinavam o que eles queriam, o que era conveniente a eles, interpretavam as Escrituras de maneira errada, dizendo que a salvação era pelas obras, não é? Dizendo que o perdão era comprado através da compra de indulgências, né? A salvação não era pela fé, o Papa era a autoridade máxima, estava acima até das Escrituras, e havia as bulas papais, que eram decretos do Papa, e muitos desses decretos não tinham base nas Escrituras, iam contra os ensinamentos da Bíblia. E aí Lutero, quando ele enxerga tudo isso, quando ele observa tudo isso, ele vai se levantar, né? Ele vai escrever as suas 95 teses ali na porta da igreja, vai cravar e vai trazer uma revolução, né? Vai influenciar o mundo, né? E hoje nós somos frutos dessa reforma, nós somos frutos dessa coragem de Lutero, né? E a igreja hoje, diante dos desafios, quais são os desafios hoje que a igreja tem? A igreja tem muitos desafios hoje, ela não pode se calar. Bom, a gente vai prosseguir na outra semana, está aberta aí a participação do Alexandre, se puder voltar aqui, tem muita coisa para falar sobre a reforma, são 500 anos. Chegamos ao final do programa Ponto de Encontro, e eu quero também externar o meu parabéns aí aos aniversariantes. Externar pode, né? Com certeza. Considerando aí essa data importante, Valéria da SEAB e a nossa irmã Thalita. Parabéns e que Deus possa vos abençoar. Cileia. Isso aí, irmã Cileia. Vamos embora? Até o próximo domingo. Amém. Quero dizer, com mais do que palavras te amo, Senhor.
aqui, gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.